Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Aleluia! Quero convidar os amados irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Aleluia! Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. O verso que iremos ler é o verso de número 5. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Atos 12, bem conhecido, o verso de número 5. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Podemos ler? Nos diz assim a palavra do Senhor. Atos 12, verso 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus, por parte da igreja a favor dele. Quero te convidar a fechar teus olhos, curvar tua cabeça por um minuto. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, pedimos a tua direção, Espírito Santo, para que a tua palavra seja pregoada de maneira clara, simples, objetiva, para que venhamos aprender mais do Senhor, que venha estar guardado na tábua de nossos corações. Livrai-nos agora da opressão e de toda obra maligna, de setas e laços que nos impedem, Senhor, de absorver, aprender aquilo que o Senhor nos traz. Abençoa cada irmão e irmã que aqui está presente, os que de longe estão ouvindo, que o Senhor venha derramar, Senhor, da virtude da graça, do conhecimento sobre a vida de cada um de nós, em teu nome, Jesus. Amém. Amém? Desocupe tuas mãos, tome seu assento, você tem liberdade para adorar o Senhor, glória a Deus. Aleluia. Texto bem conhecido. Pedro agora vai para o cárcere. A Bíblia nos diz que Tiago, irmão de João, foi morto um dia antes. E nós conhecemos bem este texto, já foi pregado várias vezes, gosto muito deste texto. Mas o que este texto nos traz hoje, no verso de número 5, é algo que muitas das vezes nós estamos desatentos. Ouvimos muitos pregadores, ao ministrar a palavra, no término dela ele vai e ele diz: igreja, peço que a igreja esteja orando por mim. Já ouviu algum pregador falar isso? Existe um motivo para esse pedido, porque nem sempre a nossa oração será suficiente. Eu quero que você guarde isso. Nem sempre a sua própria oração será suficiente. Talvez você olhe e você diga para mim: não, eu oro demais. Eu já virei noites orando. Mas a vida espiritual de um homem não é medida por um momento. Muitas das vezes nós vemos as pessoas chegar ao Evangelho e todos vêm fervorosos. Irmãos, o tempo passa. Eu aprendi algo no começo da caminhada, eu guardei. E o que eu aprendi foi: o diabo dá voltas. E as pessoas que não estão atentas com as voltas que ele dá, esquecem de algo chamado vigilância. Então entramos neste ponto aonde Pedro agora necessita da oração de terceiros. Porque Pedro, bem conhecemos, o discípulo que mais questionou a Jesus. O discípulo que chegava a Cristo. Gosto muito de Pedro, porque Pedro não tinha medo do não, Pedro não tinha medo da resposta, poderia ela ser da maneira que fosse. Pedro, ele olhava para Jesus e ele dizia: mestre, não entendi, mestre, não sabemos. Alguém queria perguntar, chegava e falava: Pedro, pergunta para ele. Então Pedro ia lá e estava sempre disposto. Tanto que vemos Jesus olhar e repreender Pedro, mas mesmo assim Pedro ainda continua com Jesus. A multidão vem, reclama para Pedro e Pedro vai passar reclamação. Pedro é porta-voz, irmãos. Já foi porta-voz alguma vez? Às vezes você está na igreja, chega alguém e começa: ah, mais isso, ah, mais aquilo, mais aquilo. Você está no ministério de Pedro. Não é assim?
Chega, reclama, fala: Senhor, os irmãos aí, ó, todos, está reclamando da tua pregação. Aí o que Pedro levava para Jesus? Mestre, você não está pregando nada, está irritando o povo. Em outras palavras, era isso que estava dizendo. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, quer ir junto? Vai, Pedro. Mestre, mas só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Pedro, ao mesmo tempo, Pedro reconhece dentro de si: Senhor, eu estou vindo aqui. Pedro era sincero diante dos que estavam de fora e os que estavam dentro. Pedro, ele não guardava a língua dentro da boca, ele falava. Mas Pedro sabia se redimir diante do Senhor. E o que me chama a atenção é que é esse Pedro que Jesus vai dizer que antes que o galo cante, ele iria negar Jesus. E ele nega. É esse mesmo Pedro que depois de convertido, até onde passa a sombra passa a curar. É este mesmo Pedro que nós vamos ver ao longo da palavra, do ensinamento do Senhor, que ele e o apóstolo Paulo vão ter grande, não pouca discussão, grande discussão acerca dos judeus e dos gentios. Pedro trazendo, vou dar um exemplo hoje, é uma igreja de doutrina e uma igreja que não guardou a doutrina. Um dizendo vai para o céu, o outro dizendo vai para o céu. Mas não dava certo, não se combinava. Até que um dia tiveram que sentar e chegar num acordo. Esse era Pedro. Pedro, camarada que via anjo descendo para socorrer ele. E os outros? Paulo viu o anjo descendo para socorrer ele? Irmãos, tem coisas que são simples. Esse mesmo Pedro, cheio da presença, cheio do Espírito Santo, ele viu que Tiago já foi. Mataram. Agora vão fazer dele um espetáculo. Ele se encontra agora encarcerado e esperando a morte. Duas coisas me chamam a atenção. Você dormiria sabendo que você ia morrer? Quem consegue dormir sabendo que alguém vai... Hã? E outras mortes naquele tempo não era igual agora não. Dá um tiro e tum, acabou. Dá uma injeção e fecha os olhos. Filho, o negócio era ardido, era na espada, era num porrete. Os camaradas eram ruins naquele tempo. Era igual quem morre aí nas comunidades, aí na mão do tráfico. Era mais ou menos desse jeito. Pega de pau, não é assim? Eles faziam desse jeito. Abria toda a pele da pessoa, escarnecia tudo. Imagina o companheiro, o amigo, o irmão, um dia antes, morreu a fio de espada. João Batista foi degolado assim. Chegou a vez de Pedro. Pedro não é cheio de Espírito Santo? Pedro não é o camarada que falava com o Senhor, que tinha acesso ao Senhor? Agora olha a situação que Pedro está. Às vezes, e muitas das vezes, a gente quer enfrentar a guerra sozinho. Quando eu cheguei no Evangelho, eu ganhei um intercessor. Eu vou falar para vocês quem é meu intercessor. Que às vezes dá polêmica e eu falo, muita gente... Sabe quem é meu maior intercessor? É minha mãe. Meu maior intercessor é a minha mãe. Quem conhece a minha família sabe, mulher que cuida da irmã que tem Alzheimer, do marido que mal consegue andar, 6 AVC, um derrame, que mal fala, que vive de hospital a hospital. Mas se eu tiver que enfrentar um demônio, qualquer situação, eu falo para ela, eu vou entrar tal hora, ela dobra o joelho naquele horário, para dizer, Deus, meu filho está indo.
Mas o Senhor chamou. Existe um tempo que as pessoas tinham intercessores. Vou lhe dar um exemplo. Alguém já viu ir para uma visita aqui sozinho? As pessoas chegam e ficam espantadas. Mas por que esse tanto de gente? Porque eu entendi bem cedo. Um só é mais fácil de matar. Tem gente que quer andar só. Jesus não aprova ministério de unidade. Jesus, sendo quem ele é, com quantos ele andava? Por que ele não andou sozinho? Ah, mas eu sou é nada. Eu e você não é nada. Irmãos, se não é o Senhor, o que o diabo faz com nós? Brinca, igual o gato brinca com bolinha. As coisas espirituais, irmãos, não se resolvem no mundo terreno, não se resolve no físico, se resolve no espiritual. Problemas espirituais se resolvem na atmosfera espiritual. Agora, como que adentramos uma atmosfera se nós não conseguimos viver no mundo físico? Resolver os problemas aqui, como que vamos resolver o problema num lugar que a gente lá vez e nunca entra? Como entrar nessa atmosfera? Como saber o que está acontecendo? Como ter esse discernimento? Eu tenho duas perguntas dentro do texto. Por que Pedro estava dormindo? A primeira pergunta é essa. Porque Pedro estava dormindo sabendo que iria morrer. Pode ser que ele estivesse muito confiante, mas pelo contrário, tinha uma igreja em oração, com medo de Pedro. Segunda questão: por que às vezes a igreja ora, mas não tem a certeza da vitória? Porque a igreja orando, no final do texto nós vemos que Rode vem até o portão, atende Pedro, volta e diz: Pedro está livre. Pedro está aqui, os irmãos dizem: não, Rode, é teu anjo. Então há duas coisas aí. Se alguém procurar eu, ver para onde que eu vou dormir. Pedro tem um problema com esse negócio de dormir, você sabia? Você sabia que Pedro tem um problema com o sono? A Bíblia diz que Pedro tem. Em Mateus 26, no Getsemane, Jesus vai orar 3 vezes. Antes de Judas chegar e dar um beijo, Jesus vai orar 3. Primeira oração de Jesus. Vamos, leva 2. Quem está lá? Um deles é Pedro. Sobe ao monte. Jesus agora vai orar. O texto diz que Jesus, voltando, acha os irmãos. O que Pedro estava fazendo? O pau quebrando para o lado de Jesus, no reino espiritual, caçando um jeito de matar ele. O diabo falou: vamos ceifar esse homem da face da terra. Jesus entendendo que está em espírito, porque ele vivia em espírito. Mas quando a gente cuida do terreno, a gente não entende as coisas do espírito. Jesus convida para ter ajuda na oração, mas ele volta e encontra dormindo. Já orou com gente que dorme? Vocês riram já, né? Você está orando, daqui a pouco ele está assim, né? Aí você fala: minha irmã, aí acorda falando. É assim? Uns acordam até profetizando no meio do sono. Se brincar, aponta o dedo para você ainda. É ou não é?
Só que tem oração que a gente vai fazer, que você já percebeu que o corpo pesa. Parece que vem um peso, uma atmosfera, o sono vem, começa a bocejar, já não sai mais palavra, a mente parece que está travando. O porquê isso? Cansaço? Fadiga? O porquê disso? Porque muitas das vezes nós não nos conectamos verdadeiramente com o reino. E a falta da conexão te mantém aqui no raso. Mas quando você se conecta, quem já passou por isso sabe, uma hora aí, uma oração de 2 horas, de 1 hora em diante, você olha dentro de você, você fala, passou 10 minutos, quando você vai falar, já é 2 da manhã. Já é 3. Aleluia. Você perde a noção do tempo porque você entrou numa atmosfera agora espiritual, que é onde o tempo não é o mesmo tempo do terreno. Você entrou numa atmosfera que 10 minutos para você aqui é 3 horas junto com ele. Um lugar onde ele domina o tempo. Um lugar onde ele traz o gozo na tua alma, palavras no teu coração, onde a tua boca vai responder aquilo que o Espírito enche dentro de você. Aleluia. Você começa a orar de uma maneira, você é impulsionado a falar palavras, a entrar em guerra contra o reino de Satanás. E você talvez em um momento de lucidez não diria algumas coisas que você vai dizer naquele momento que você está orando. Vem uma coragem, uma audácia dentro do homem. E essa audácia na vida terrena, na vida cotidiana, nós não temos. Você vai dizer para mim assim, eu tenho. Medimos a audácia quando alguém fica endemoniado. É um tal de crente correr. Eu vejo muita gente e diz assim, eu sou espiritual. Eu quero te falar do que é ser espiritual. Ser espiritual é algo diferente do que muitos estão aprendendo aí fora. Eu não tenho nada contra, mas minha direção é a Bíblia. Não vi Jesus pulando. Não vi Jesus gritando. Não vi os apóstolos que aprendeu com Jesus fazendo isso. Não vi. Se você viu o texto, me fala, porque eu ainda não li. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu vi homens na Bíblia que passavam muito tempo orando. A oração para muitos é a oração que você dobra o joelho. A oração para muitos, que muitos têm aprendido, é quando você separa horas e fica de joelho. Eu fico 1 hora de joelho orando e passo 12, 14 horas usando a minha boca para desagradar a Deus, usando o meu coração, meu pensamento para desagradar o Senhor. É melhor orar 2 minutos na presença e passar um dia de mão dada com Ele. É melhor ter 2 minutos no reino, mas quando tiver acordado, o reino está com você durante o dia todo. Aleluia. Pastor, eu não entendi, mas eu aprendi que é assim. Eu também aprendi assim. Então eu virava as madrugadas orando. Eu lembro que certa feita, o meu relógio era uma vela branca. Eu acendia a vela num propósito e falava, só paro quando ela apagar. Aquela velinha leva 4 horas, tá? Para quem quiser orar. Acende lá, marca no relógio que você vai ver, é 4 horas de oração. Amanheci o dia orando. É bom? É bom. Mas estava no reino? Ou estava dormindo? Pastor, o que você quer dizer? Em Mateus 26, Jesus chega para Pedro e diz para Pedro assim, não pudeste resistir comigo ao menos 1 hora? Eu não te pedi a noite.
Eu não te pedi a madrugada. Eu te pedi, enquanto eu estou, esteja comigo. Enquanto eu estiver, tu esteja comigo. Se eu ficar 2 minutos, fica 2 minutos conectado. Se eu ficar 1 hora, fica 1 hora conectado. Se eu ficar 30 minutos, fica 30 minutos conectado. Aprendemos. Eu sou muito observador. Existe uma oração, que ela é uma oração que só a misericórdia de Deus, irmãos. E às vezes Ele atende. É a oração do me dá. Já viu a oração do me dá? Conhece? Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá a casa, Deus me dá o carro, Deus abre a porta, Deus faz para mim, Deus faz para aquele. Aí eu conheci e aprendi a oração de Jesus. Pai, liberta ele. Pai, seja feita a tua vontade, cura ele. A oração de Jesus era ao contrário. A oração de Maria e os irmãos agora: Senhor, envia providência para Pedro. Socorre Pedro agora. Socorre Pedro agora. O foco não era quem estava de joelho, o foco era quem estava dentro da cadeia. A oração de muitos tem mudado e o céu não se move. O céu não se move por igreja cheia, igreja lotada. Aleluia! O céu se move como quando eu e você está prostrado verdadeiramente diante da presença do Senhor. Não importa quantos vão ter, o importante para mim, para ti, é quem está junto conosco. Aleluia! Almejamos muito, mas retemos pouco do reino. Pedimos muito e alcançamos pouco da parte do Senhor. Recentemente uma vizinha disse assim: estou com muita dor nas costas. Chamei minha esposa, não põe mão em mulher, falei: põe a mão nela. Ela falou: faz dias e nada passa. Oramos, pedimos a Jesus. No outro dia ela olhou para mim rindo e falou para mim assim: sumiu tudo. Aí eu pus a mão nas minhas costas e falei: eu sei aonde foi parar. Talvez você diga assim: como assim? Existem dores que você tem que tomar para você. Querer o bem dos outros não necessariamente é só você dizer Jesus faz por ele. A Bíblia diz que Jesus tomou sobre si o quê? As nossas dores. E por suas pisaduras você já parou para pensar que você pode orar e o que está no outro vir em você? Só que não fica. Aleluia! Ser um seguidor de Cristo hoje é muito difícil, porque vivemos em um tempo que as pessoas estão descredibilizando a palavra de Deus. Estão dando crédito a contos de fada, mas não dão crédito à palavra de Deus. Não observam a palavra do Senhor. Não meditam na palavra de Deus. Lê o que convém, prega o que é bonito, fala o que tem lógica, mas quando entra no reino do Espírito não tem conteúdo. Por que não tem conteúdo? Não dá para falar daquilo que não conhece, não dá para falar daquilo que não sabe. Quem é você, pastor? Alguém tão pequeno. E pela misericórdia de Deus, a cada dia que passa vai aprendendo. Conheço muitos homens que serviram ao Senhor e foram muito usados na mão de Deus. E todos eles, ou não todos, mas na maioria, disseram para mim que Deus cessou de fazer coisas na vida deles porque eles mudaram a direção de como Deus tinha dado para eles. Deus disse: vai para a direita, ele disse: eu vou para a esquerda. O propósito muda quando muda a oração, e nós devemos estar atentos com isso. A igreja orando por Pedro, Pedro, homem de Deus, cheio do Espírito, preso, sendo preparado para a morte. Pessoas que estavam ali clamando a Deus, Jesus clamando ao Senhor
porque também estava sendo preparado para ir para a morte. Logo após, no Getsemane, na primeira oração que Jesus sobe, e ele está falando com o Pai, ele pede ao Pai: se possível, afasta de mim este cálice. Olha para você ver que tremendo. Ele volta, os irmãos dormindo, ele sobe, ora de novo. Mas se não for possível, seja feita a tua vontade. Aleluia. Os apóstolos perguntam a Jesus: Senhor, quem vai ser o maior? Aonde eu vou sentar? Em outras palavras, o que eu tenho direito no reino que está andando com o Senhor? Aonde o Senhor vai colocar a gente? Posso escolher o meu lugar? Aleluia. Jesus pergunta: você pode beber o cálice que eu bebo? E eles responderam: sim. E Jesus respondeu: sim, vocês podem. Aleluia. Você não entendeu, né? Glória a Deus. O cálice é do sofrimento. O cálice é da angústia. O cálice é o cálice da traição. O cálice é da dor, é do chicote. O cálice é da cruz. O cálice é para você renegar sua própria carne. Você pode. Aleluia. Alguém quer beber desse cálice? Alguém quer sentir a dor do outro? Glória a Deus. Alguém quer suportar uma dor por amor aos outros? Aleluia. Irmãos, as pessoas hoje têm mudado critérios. Antigamente, eles levantavam um pastor à base de orar e revelação. Orava, pedia, Deus dava, esperava, vinha, se confirmava através de outra pessoa. A oração era em secreto e Deus confirmava, dava visões. Então levantava-se aquela pessoa, aquele pastor ficava, ó. Tenho algo, e eu vou te dizer o que é. O que Deus levanta. Quando Deus te levantar, digo Deus, ninguém te derruba. Quando Deus te levantar, você pode entrar na cadeia, mas não fica preso. Quando Deus te levantar, podem até judiar do corpo, mas o espírito não toca. Quando Deus te levantar, o homem pode tirar, mas aquilo que Deus dá ninguém toma. Onde Deus ponha ninguém mexe. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que tudo que é feito através de oração, existe um compromisso do reino para com sua vida. Tudo que vai na busca do Senhor, em primeiro lugar, não se importando com aquilo que nós iremos receber, mas sendo grato por aquilo que Deus nos dará. Porque uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que Deus quer para mim. Uma coisa é o que você está pedindo, outra coisa é o que Ele vai lhe dar. Eu aprendi desde cedo, minha mãe me ensinava: cuidado com o que pede a Deus. Eu falava: por quê, mãe? E ela dizia: porque Deus, Ele pode dar tudo. Só que às vezes o que Ele vai te dar, vai passar-se os anos, você não vai querer mais. Vou simplificar para os irmãos entenderem. Já pediu muito a Deus quando você anda a pé um carrinho? Não é assim? Senhor, me dá um carrinho para mim ir ali. Se Deus te der um fusquinha, um carrinho simplesinho, você fica feliz, não fica? Só que se você passar anos e tiver condições de ter um carrão, e Deus te der um carrinho, você vai querer? Aí você olha para a pessoa e está lá: esse carro velho, esse trem velho, aí está reclamando por quê? Não foi o que pediu? Mas eu tenho condição de ter aquilo lá. Mas você nunca acha.
A gente pede, Senhor, me dá uma casinha. Deus dá uma casinha. Olha aí. Experiência própria, tá? Senhor. E a minha esposa reclamava, namorava de favor no fundo da casa da minha mãe. Um dia Deus deu uma casa para nós. Eu lembro que o irmão João, tá aqui o diácono João, quando ele chegou comigo lá, ele é mais alto que eu, o telhado era da altura da cabeça dele. Parecia uma casa de 7 anão. E eu olhei para aquilo e falei, não, a biqueira na porta da minha casa, não. E papai dizendo, sim, é o que tu merece. Meu Deus. Falei, Jesus, como que pode um negócio desse? Glória a Deus. Às vezes a gente não quer receber o que Deus dá. Foste fiel no pouco, Aleluia. a sala da minha casa tem quase o tamanho da casa onde eu morava. Deus não me deu uma casa, depois Deus me deu um terreno. Sabe para quê? O terreno que Deus me deu, eu vi as pessoas rindo quando passava na frente. Nunca que Ele vai construir nesse buraco. Hoje eu vejo muitos que passam e olham e falam, como que Ele fez? Através da cavando e orando, cavando e clamando, cavando e lembrando. As mãos doía de cortar pissarra, as pernas doía, mas dentro do coração havia uma oração. Quando nenhum homem estava do lado, eu falava, Jesus, eu preciso ir lá de novo, vamos comigo? Glória. Sabe o que é oração? Muitos sabem que eu tive problema no rim recentemente, fui parar no hospital. Eu caí, desfaleci de tanta dor. Quando eu olhei, eu podia falar, Jesus, me cura. Eu falei, Jesus, fica aqui comigo. Só fica do meu lado. Quando a gente dá entrada no hospital, geralmente demora, sim ou não? Quando eu cheguei no Mário, ali no Ouro Verde, Maringá tinha um Ouro Verde, eu dei entrada no Ouro Verde, a minha esposa levou meus documentos para passar pela triagem, eu já entrei direto, passei com a enfermeira da triagem, quando a ficha chegou, eu já estava sendo atendido. Quando a ficha chegou na médica, eu já estava na sala da médica, sabe por quê? Jesus, fica aqui comigo. Aleluia. Às vezes, irmãos, nós falamos, Senhor, tira essa enfermidade. Eu aprendi, não precisa tirar mais não, Senhor. Fica comigo. Porque se eu tiver que passar, o Senhor não vai tirar. Mas se o Senhor estiver comigo e não for para mim ter, o Senhor já me livrou. A oração, ela tem poder extraordinário. Mas como nós estamos orando e para quem nós estamos orando? Eu preciso de oração, você precisa de oração? Agora vamos aprofundar um pouquinho. Então sabemos agora que Jesus orou, Pedro estava dormindo. Sabemos agora que Jesus pela terceira vez volta e fala, agora pode dormir. Deita e dorme agora, deita e dorme, porque 2 vezes vim aqui. E você? Imagina Jesus te visita. Segunda vez que eu venho te visitar e você está? Apocalipse diz para a gente acordar, para a gente levantar, para a gente despertar. A gente quem? Que está dormindo. Agora, presta atenção. Pedro está dormindo perto de quem? Jesus. Sim ou não? Agora no barco, a tempestade vem, quem está dormindo? Jesus. Jesus está tranquilo, almofado, dormindo. Não te importa, Senhor, que nós perecemos? Acorda, mestre. Olha o que Jesus disse, porque sois tão... Sabe o que Jesus estava dizendo? Não viu eu fazer? Não viu eu orar?
Não viu eu trabalhando? Aleluia. Não ouviu o que eu fiz pela palavra? Por que sois tão tímidos? Não crê? Tem medo de passar vergonha? Tem medo de orar e não curar? Tem medo de pôr a mão e não expulsar? Tem medo de pôr a mão e não cair ninguém? Por que sois tão tímidos? Aleluia. Ou não anda com o mestre, ou não aprende com o mestre. Glória a Deus. Às vezes nós devemos estar atentos. Eu quero te convidar, irmãos, vamos lá em 1 Reis. Aleluia. 36, 38, você vai ver Elias fazendo uma oração. A oração de Elias ali é porque está acontecendo uma situação, e a situação em 1 Reis é uma desavença. O que nós vemos quando existe situações adversas em momentos espirituais? O que nós vemos? A que Deus nós clamamos? Diante de quem nós colocamos o nosso altar? Você coloca diante de quem? Diante da presença de quem? Ah, irmãos. Aleluia. Quantas vezes, irmãos, eu e você tivemos problemas? Quantas vezes eu e você passamos por situação e nós padecemos, choramos, mas nos humilhamos? Guarde no seu coração algo. A quem clamamos? Diante de quem? Irmãos, guarde comigo apenas um momento a palavra que Deus traz para nós. Achou aí? 1 Reis 18:36. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. No verso 38, o clamor de Elias, ele tem resposta. Qual é a resposta no verso 38? Da onde? Do céu. Como pode descer fogo do céu? Quem estava com Elias? Quem estava com Elias? Senhor. Quem estava com Pedro? Quem estava com Pedro? Senhor. Pedro estava sozinho, não estava? Elias, no dia da provação, ele tinha ali pessoas com ele? Não. Quem estava orando por Pedro? Qual a reclamação de Elias para Deus? Qual foi a reclamação que Elias abriu para Deus? Somente eu? Somente eu? Qual é a resposta de Deus para Elias? Eu quero que você imagine que em tempo de guerra, cabeça rolando,
profeta sendo morto. Imagina a fúria de Jezebel querendo matar todo mundo. Se soubesse que tinha 7.000 guardados, ia fazer o quê? O que 7.000 estava fazendo no tempo de escassez, escondido, só em pão e água? Estava em? Porque a comida vinha, mas não sabia se ia ter de novo. No tempo de escassez tinha água, mas não era em abundância, então não sabia se teria de novo, porque para alimentar 7.000 só tinha um. Agora é 7.000 orando para um. Agora eu quero que você entenda que às vezes a gente olha e fala assim: Senhor, eu estou só. Tem pessoas que estão no anonimato orando pela tua vida. Aí vem um pregador e diz: orem pela minha. Às vezes a gente está numa situação, irmãos, e a gente já orou por tanta gente, e nós temos ao nosso favor a pessoa do Espírito Santo. Você nunca em oração recebeu um nome que talvez você nem conheça e começou a orar por aquela pessoa? Seu Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas eu oro por fulano, por Betano. Se você tivesse hoje que passar por uma provação, como seria? E todos nós, irmãos, desde os profetas até o dia de hoje, somos provados. E cada um em uma área específica. Cada um com um grau mais elevado, outros não. Então nós vemos situações que acontecem na nossa vida, que nós estamos passando. Mas como nós oramos? Aonde está sendo levada a nossa oração? Que atmosfera essa oração está chegando? Porque tem oração que não passa do teto da casa. Tem oração que Deus recebe, mas para Ele é feitiçaria. Ele não está vendo como alguém clamou, está vendo um feiticeiro lá embaixo. Oração ao contrário é comparada ao quê? O que é oração ao contrário? É oração, não é oração? Mas não é a oração que Deus quer que a gente faça. É uma oração, mas não é o desejo do coração de Deus. A oração de Jesus, todas elas, todo pedido, seja feito segundo a tua vontade. A gente ora, mas a gente não pede para Deus: seja feita a tua vontade, seja feita a minha vontade. É ou não é? A gente pede aquilo que a gente quer, irmão, não o que Deus quer fazer. Aí pega um verso e diz assim, Paulo diz: buscai os melhores dons. Isso é uma dica. Busca o amor, falamos disso semana passada. Não, mas a gente quer dom que, né? A gente quer dom que o homem vê. Só que tudo que o homem vê, o inferno também vê. E tudo que não há vigilância, há um problema. Mateus 26, Jesus vai concluir para os irmãos o seguinte: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é o quê? É fraca por quê? Porque na carne está os desejos, na carne está as lutas que a gente não consegue sem a presença do Espírito. Na carne está a concupiscência. Na carne está tudo aquilo que arrasta a gente para o pecado. Mas no Espírito está tudo aquilo que leva a gente para próximo de Deus. Mas para entrar na presença do Senhor, nós precisamos aniquilar os desejos da carne. Mas se verdadeiramente orarmos e aprendemos a orar da maneira que agrada ao Senhor, não teremos medo. A luta todos vão ter que passar. Não tem cristão que não passe por luta. Não existe evangelho sem luta. Se você encontrar um evangelho que não tem luta, é do diabo. Se você encontrar um evangelho fácil, é do reino do inferno. Porque o evangelho de Cristo Jesus, ele disse que nós teríamos aflições. Em Mateus 26 há uma aflição tão grande que o suor dele se transforma em sangue. Aqui tem obreiros que já viu isso. Nós já vimos um menino, nós orávamos
saía sangue do corpo dele. Para quem nunca viu, eu tenho um vídeo gravado, até hoje eu achei o vídeo do menino. Nós orávamos, e eu me lembro que nessa feita me chamaram porque falaram: não, chama o irmão Cristiano que Deus vai dar um jeito. A minha oração foi essa: Jesus, manda um vaso, Senhor, porque eu não estou pronto, não é para mim. Senhor, precisa de alguém que se dedica mais, que ore mais, que busque mais, que seja mais fiel, porque para mim não dá. Eu aprendi ali o quanto eu ainda era pequeno. Está aqui o diácono David, ele falava para mim assim: tem uma visita em tal lugar, vamos. Eu falava: não é para nós. E por muito tempo ele não entendia: o que é para mim, o que é para você, não é para outro. E o que é do outro, não adianta a gente entrar no meio. E sabe por que às vezes a gente entra em problema? Porque estamos em guerra que não é nossa. A guerra de Paulo era a mesma guerra de Pedro? Não. A guerra de Estevão foi a mesma dos outros? Não. Todos padeceram pelo Evangelho, mas todos travaram batalhas, situações adversas. A guerra que Elias enfrentou aqui é a que nós enfrentamos. Aquele altar de pedra levantado, onde Deus desceu fogo do alto do céu, irmãos. Aí a Bíblia ensina pra gente, para que a gente venha pedir a Deus para tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne, ter vida. O que é um coração de pedra, irmãos? É um coração que não consegue se conectar com o Senhor, que não consegue ter quebrantamento mais. Então é necessário que a gente venha voltar a orar, irmãos, uma oração verdadeira, uma oração, irmãos, não de bênção, mas uma oração de guerra. O que é uma oração de guerra? Tem gente que vai orar, parece a oração de dormir. Sabe qual é a oração de dormir? Quando eu era criança, eu fazia a oração do anjo da guarda. Eu, anjo da guarda, me guarda não deitar. Aí a gente cresce. Aí Paulo diz: quando eu era menino, discorria como menino. Agora sou homem, tenho que andar, falar, viver e descobrir que a vida é dura. Em outras palavras, foi isso que Paulo disse: Senhor, todo demônio que quer entrar na minha casa, todo o opróbrio do diabo, todo o reino do inferno, toda a treva que está sobre os ares, Senhor, que vigia os meus portões, os quatro cantos do meu terreno, caçando a brecha para entrar, é no teu nome, Jesus, que eu peço, envia os anjos para ficar com espada desembanhada, e toda a obra do inferno, Senhor, quando bater no meu portão, vai cair a fio de espada, em nome de Jesus. Eu vou deitar, o Senhor me guardará, e eu vou levantar na tua direção, Espírito Santo. Eu deito, amanhã eu continuo conversando com o Senhor. Aí levantamos: Senhor, Espírito Santo de Deus, eu vou sair de casa, quebra o laço que o diabo já preparou lá fora, destrói as armadilhas dele, Senhor. Senhor, onde eu pisar, seja teu passo, onde eu tocar, seja tua mão, quando eu abrir a boca, seja tua palavra. Me guia no falar, no pensar e no sentir, porque eu por mim mesmo, Senhor, sou fraco demais para sair lá fora. O que está lá fora tem mais força do que eu, mas o Senhor que está aqui dentro é todo poderoso e nenhum deles pode contigo. Quando nós invocamos o Senhor logo pela manhã, a primeira coisa que fazemos, entendemos, preparamos o altar. Preparamos o altar. Convidamos o Senhor para o altar. Quando o convite vai, ele recebe. Porque você não está dizendo para ele: eu vou para lá, eu quero que o Senhor faça. Não. Conduz meu pensamento, conduz meu sentimento. Faz a tua vontade. Tem dia que a gente não trabalha. Pelo menos eu não. Acontece um negócio e você fala assim: não fiz nada. No outro dia você trabalha um dia, parece que trabalhou, valeu por 10. Porque tem um Deus guiando teus passos. Aleluia. Irmãos, segundo a Crônicas, nós temos ali algo tão tremendo.
que 2 Crônicas, capítulo de número 20. Eu estou quase terminando. O verso 14 diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Quem que veio sobre aquele homem? O Espírito do Senhor. Veio e tomou a boca do homem. O Espírito do Senhor veio e tomou a boca daquele homem, no meio da igreja. Agora, sabe por que tomou a boca dele? Verso 1. Depois disso, os filhos de Moabe, Amon e alguns dos meunitas vieram a pelejar contra Josafá. Bateu na porta da tua casa 3 povos diferentes, 3 tipos de gente: o matador, o perturbado e o ignorante. Bateu os 3 na porta da tua. Não, pastor, mas eu tenho que falar os nomes. Não, você está vivendo hoje. Eu quero que você entenda: o que aconteceu já aconteceu, mas o que está acontecendo precisa de pedido de socorro. Aleluia. Não é o que foi, é o que está acontecendo. Que às vezes você vê toda a perturbação chegar na porta da tua casa, a guerra chegar na porta da tua casa, mas você não sabe o que fazer, você não sabe como lutar com esse problema que está na mente, você não sabe lutar contra a tua carne, você já não sabe mais qual é a direção correta, se é direita, esquerda, para frente, se para. Então, ali, 3 povos distintos, vem agora, aleluia, contra Josafá. E olha que Josafá, no decorrer do texto, ele vai falar com Deus, e a conversa dele com o Senhor é essa: Senhor, esse povo aí é grande, é forte, esse povo não tem como nós lutar com eles. Senhor, como que eu vou fazer? Sabe o que ele faz? Chama todo o povo, abre um jejum, chama o povo para jejuar, chama o povo para ir para onde? Para a igreja. Vamos congregar, vamos agora clamar ao Senhor, vamos orar. A guerra está na porta, vamos orar. Bateu na minha porta, bateu na tua porta, vamos orar. O inimigo é o mesmo. O inimigo é o mesmo, quer destruir a gente, é o mesmo, não mudou. Ele ainda é diabo, ele ainda é Satanás, ele não vai parar. É o mesmo inimigo. Mas Josafá tem dentro dele um algo. Eu lembro que contavam. A igreja hoje esqueceu que a igreja de 40, 50 anos atrás começava a falar de Jesus, era fervoroso, irmãos. Aleluia. Não tinha estudo, mas tinha fé, como gritava, clamava Jesus. Glória a Deus. E coisas aconteciam. Agora a igreja toda reunida, todos os irmãos lá, o Espírito de Deus desce. Aleluia. Sempre quando há oração verdadeira, algo acontece. Aleluia. O verso 12: ah, nosso Deus, caso não executarás tu o teu julgamento contra eles, porque nós não há força para resistirmos a essa tão grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Essa foi a oração dele. Os nossos olhos estão postos em ti. O salmista diz: elevo meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro, porque o meu socorro vem do Senhor. Em meio à aflição, em meio à guerra, em meio ao problema, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei que direção eu tomo, eu não sei o que é certo, o que é errado. Há um momento na vida que a gente se perde, e se a gente não tiver a bússola do Evangelho, se a gente não aprender a olhar para cima e dizer: os meus olhos estão no Senhor, porque eu sei que de ti não vem erro, de ti não vem pecado, eu sei que do Senhor só vem socorro e ajuda.
Josafá vai fazer a mesma coisa. Ele olha para o Senhor agora e clama. Mas o clamor de uma oração, de um pedido sincero tem resposta. E a resposta, irmão, não foi uma revelação de sonho. A resposta na oração verdadeira, irmão, foi o Espírito de Deus descendo e tomando a boca do homem e dizendo: olha que tremendo. Verso 15 diz: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Irmãos, você já parou para pensar? Você já parou para pensar que às vezes a gente está travando guerra com as nossas próprias forças? Quem já ouviu dizer assim: o culto vai terminar, eu vou pegar minha família e vou embora? Às vezes soa que pastor não está nem aí. No teu ouvido reclamando: não venço guerra. No teu ouvido murmurando: não venço, não fico de pé. Mas de joelho na madrugada dizendo: Pai, tu tá vendo, o Senhor tá contemplando, tá na tua mão, diabo, tu tá tentando entrar, mas o Senhor já tá de olho. Eu não preciso, irmãos, ficar na frente de todo mundo. Eu entro no secreto, como Jesus ensinou em Mateus 6, e começo a clamar, começo a falar. Aleluia. Você sabe por quê? Porque ali começa uma intercessão, aonde só Deus está vendo. Detalhe: eu apago as luzes, fico na escuridão. Alguém vai olhar e falar: mas por que orar no escuro? Porque a luz que está em nós é o suficiente para clarear em meio a todas as trevas. Aleluia. Não se vence guerra, irmãos, pedindo para nós mesmos. Vencemos guerra pedindo para os outros. E é assim que nós vencemos. Não foi diferente com Josafá. O Senhor vem e diz: não precisa pelejar. Mas tem um detalhe: não é tão simples assim, eu vou lá e venço tua guerra. Tu não peleja, mas tu adora. Aleluia. Tu leva um exército, chama todos aqueles que sabem louvar. Não é todo mundo que quer louvar, não. Aquele que tem chamado. Chama todos que tem um chamado aí de louvor. Coloca esse povo à frente. À frente da onde? E vai louvando. E deixa a peleja comigo. Aleluia. Quer outro exemplo? A Bíblia diz que Josué teve o mesmo problema. Sim ou não? Sim. Aonde? O que aconteceu? Topou com uma muralha. Alguém lá de cima olhava e falava assim: rapaz, que tu não passa. Mas toda muralha tem uma brecha. Mas e se não tiver brecha na muralha? Tem problema não, porque tem brecha que está vigiada. Se não tiver brecha na muralha, tem céu aberto. Você não entendeu, né? Todo mundo só cerca em volta, mas por cima ninguém consegue. Não adianta a gente tentar se esconder, não adianta você querer se esconder, Deus está em cima. Quem está em cima vê tudo que está embaixo. Não dá para tapar o sol com a peneira. Quando ele olha de cima, acontece algo tremendo. Josué percebe que não adianta ter exército, não adianta ter multidão, não adianta ter arma, não adianta ter nome, não adianta ter o nome de campeão, de vencedor, disso, daquilo. Era o Senhor dizendo para ele: tu já chegou, está grande demais. Agora eu vou te colocar diante de um povo que não teme multidão. Tem demônio que não teme multidão. Demônio não teme oração. Demônio não teme Bíblia. Tem muita gente que acha que conhecer de Gênesis e Apocalipse tô blindado, tá nada, filho.
A única coisa que o diabo, seu reino, teme chama santidade. A única coisa que paralisa o reino das trevas é santidade. Santidade não é só roupa. Santidade é corpo, alma e espírito na presença dele. Santidade é Deus em primeiro lugar na tua vida, obediência acima de tudo. Isso é santidade. Então Josué agora ele vai e ele sai de perto. Agora você imagina ele andando na estrada. Ele marcou encontro? Sim ou não? Não. Dá para marcar encontro? Não dá. Você pode pedir, você não sabe se ele vem. É ou não é? Me dá certeza que você vai invocar, ele vai estar aqui? Você pode falar pela fé, mas eu quero certeza. Eu sei que é pela fé. Quando Jesus vem, coisas acontecem. Mas ele sai, sabe o que acontece? Ele não pediu para o Senhor vir, ele entrou. Muitas das vezes a gente esquece de um detalhe. Se você tiver em sinceridade e em verdade, você entra no reino. Aleluia! Quando ele começa a andar, quando ele começa a falar com o Senhor: Senhor, eu entendo que eu sou pequeno demais perto da muralha. Eu entendo, Senhor, que o meu orgulho de vencedor, Senhor, não vai me deixar passar. Eu entendo que a força do braço não vai, a espada não vai, a multidão não vai, mas eu estou indo até o Senhor. A muralha está lá atrás, o Senhor está lá em cima, e o Senhor está me vendo, está me ouvindo, está sabendo o que está acontecendo. Eu estou colocando problema na tua mão, Senhor. É grande demais para mim passar, Senhor. De repente, desce a presença do anjo do Senhor. Desce diante dele, para ele no caminho e diz: tira a sandália dos teus pés, que o lugar que tu pisa agora é santo. Quem é esse? Que aonde pisa está santificado. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Quando ele chega, sabe o que ele vai dar? Ele não vai dar vitória, ele vai dar estratégia. Tem um monte de crente que está esperando Deus te dar vitória. Deus não vai te dar vitória, Deus vai te dar estratégia para vencer. É necessário que o Senhor dê estratégia para mim, para te vencer. E a estratégia que Deus dá, irmão, tem que ter coragem. A estratégia que Deus dá, irmão, você tem que enfrentar gigante, você tem que enfrentar muralha, você tem que bater de frente, você tem que voltar do lugar que riram da tua cara e poder dizer agora: olha, eu tive um particular com o Senhor, e o Senhor falou para mim: continua, deixa continuar rindo, deixa continuar falando, continua marchando, continua na presença, continua adorando, continua fazendo o que você estava fazendo, não baixa a cabeça, pega a estratégia, coloca todo mundo. Só tem um detalhe: o que Josué estava esquecendo? Que quem tem que ir à frente da batalha sempre é a presença. Aleluia, Jesus! A presença tem que estar à frente. Deus está em cima, ele veio de cima. A muralha, os estudos dizem que cai de fora para dentro, ou de dentro para fora. Se desce dentro, é de fora para dentro ou de dentro para fora? Se caiu de dentro para fora, não de fora para dentro, quem que derrubou? Mas não venceu os inimigos naquele momento. Ao contrário de Josafá, rompeu as paredes. Josué não temia o povo. Josué não conseguia derrubar a muralha. Josafá não tinha problema com muralha, ele temia o povo. O Senhor tira aquilo que é impedimento. Meu Deus! Ele sabe a força que Ele te deu. Ele sabe por que Ele te deu. É que às vezes a gente enfrenta situações e esquece de permanecer na oração. A gente esquece de focar que a oração ela não pode parar. E assim como Jesus em Mateus 26, haverá um momento da oração que será crucial, que vai definir tudo na tua vida. Haverá orações que eu e você vai fazer e Deus não vai tirar a gente, irmãos, como não tirou Cristo. Aleluia. Ele não tirou Josafá da guerra. Ele disse: vai e vede o grande livramento que eu te dou hoje.
Vai adorando que eu vou operando. Ele disse para Josué: vai, Josué, começa a dar volta em volta dessa muralha. Adora, adora na cara do teu inimigo. Adora, 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 adora. Não se preocupa não, não olha para ninguém não. Continua adorando, continue em adoração. O que é para você, você faz. O que é comigo, você deixa. Aleluia. Eu vejo muita gente que quer fazer o trabalho de Deus. Eu e você não pode. A pior coisa que tem, irmãos, a pior coisa que tem é vencer guerra calado. É vencer guerra orando. A sensação é de injustiça. A sensação é de injustiça. Mas, porém, existe um fator que as pessoas esquecem. E eu vou voltar lá. Quando a oração conecta e entra no reino, 10 minutos se torna 3 horas. Você não entendeu, mas eu vou te falar. Quando você está em oração, o mundo está desabando. Um dia passou, um ano, você está de pé. Sabe o que isso significa? Que quando Deus está te mantendo de pé, quem não tem Deus uma hora vai cair. O reino do inferno uma hora tem que ceder. Tiago ensinou algo para nós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe por que ele diz resistir? Porque quando o reino das trevas se levantar, eles vão usar todas as artimanhas que ele tiver. Se você estiver em oração firme, firme em oração, vigilante, orando em tempo e fora de tempo, orando na madrugada e orando o dia todo, atento, vigiando a tua mente, vigiando a tua língua, vigiando o teu coração, e dizendo: Senhor, aonde tem a brecha? Senhor, onde está meu erro? Senhor, onde está minha falha? Você vai começar a oração, você vai começar o clamor, vai passar anos, e o diabo vai dizer: não deu para derrubar ali, 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 não deu para parar ali, não deu para parar ali. Alguém vai olhar e falar assim: irmã, como que você aguentou tanto tempo? Varão, como que você aguentou tanto tempo? Porque já faz muito tempo que eu estou aos pés do Senhor Jesus, faz muito tempo que eu estou no pé do altar, faz muito tempo que eu estou clamando ao Senhor, e o diabo tentando, batendo em Jesus do teu lado, dizendo: continua, continua, continua. Dessa maneira, irmãos, um dia teu inimigo vai ter que dizer: vamos deixar eles. Irmãos, a Bíblia, ela nos ensina, 1 Samuel 12, vou parar aqui. Samuel 12, Samuel, ele vai entregar seu cargo, sua posição à frente do povo. E algo tremendo aqui, Samuel vai deixar um ensinamento que vai perpetuar. No verso de número 23, 1 Samuel 12, verso 23, ele diz: quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Sabe o que Samuel anunciou? Desejaram um rei e rejeitaram o rei, que é o seu próprio Deus, que reinava sobre vós. O que ele deixa claro é que o povo está temendo agora. Samuel começou a falar com Deus no meio do povo. O céu começou, irmãos, a acontecer uns feitos diferentes. Começou a estrondar lá, começou a dar uns trovão. Todo mundo se assustou, ficaram atemorizados. Agora Samuel diz: anda direito, anda reto, e Deus ainda vai te amparar. Porque senão, às vezes, irmãos, o que eu quero dizer para vocês,
a falta do discernimento na oração, você pode rejeitar Deus. É aqui que eu quero encerrar. Quando a nossa oração não está voltada da maneira que Deus quer, você pode estar rejeitando ao Senhor. Porque rejeitar os ensinamentos de Deus é rejeitar ao Senhor. Jesus nos ensinou que nós já tem quem nos julgue, a palavra. Se a palavra nos dá a orientação, o discernimento, a direção, e nós não acatamos, rejeitamos a quem? Ao próprio Senhor Jesus Cristo. E no momento da guerra você quer dizer, entra na minha guerra? No momento da peleja você quer dizer, vence meus inimigos? Quando o diabo aparecer, você vai falar do teu nome, Jesus. Por que muita gente não tira demônio? Expulsar demônio não é dom. Expulsar demônio não é dom. Revelação é um dom. Discernimento é um dom. Tem gente que fala assim, irmão, tem um dom de libertação. Existe autoridade, Jesus deu autoridade. Tem autoridade dada, alguns recebem a autoridade de Deus. E o inferno reconhece. Agora eu quero te deixar algo bem claro aqui. Como nós oramos define quem nós somos no mundo espiritual. E às vezes a nossa oração está totalmente fora da vontade de Deus. Pastor, mas o senhor sempre quando o senhor prega, o senhor joga um balde de água fria na gente. Sabe qual é o problema de falar a verdade? Que tem poucos ouvintes. Sabe qual é o problema de ser verdadeiro com Deus? Samuel foi, mas chegou um tempo que falaram assim, tá velho, os filhos nós não quer, ele nós não quer, rejeitaram. A maneira que nós oramos vai definir quem nós somos no reino espiritual. Porque nós só conseguimos orar, irmãos, segundo o nosso coração. Então é necessário que, se as nossas orações não estão enquadradas da maneira que Deus quer, nós precisamos falar, Deus, muda meu coração. Tira o coração de pedra, põe um coração de carne. Que se compraz do meu irmão, da minha irmã. Eu aprendi algo, irmãos. E eu quero dividir com os irmãos. E já vamos orar. Guarda isso que eu vou te dizer. Não conte comigo na tua casa. Não conte comigo no dia de festa. Conte comigo no dia que você estiver no buraco. Conte comigo quando você estiver no leito. Aí você vai saber quem eu sou. Porque no dia de festa todos nós somos bons. Quando sentamos à mesa, tudo é maravilhoso. Todo mundo se alegra. Quando caímos no leito, descobrimos quem está à nossa volta. Os amigos se vão. Os amigos de Jó disseram para Jó, você pecou, Jó. Mas a intimidade de Jó era tão grande com Deus, que Deus estava mostrando, Jó, você não precisa de nada que é terreno. Eu te apresento para o mundo, te apresento para o inferno. No mundo ninguém derruba, no inferno, Jó, se eu deixar, toca, mas a tua vida quem guarda sou eu. Aleluia. É muita gente, irmãos, que no dia do banquete senta junto, mas no dia da enfermidade te esquece. É muita gente, irmãos. Parábola do bom samaritano. O bom samaritano era judeu? Ele era o quê? Um estrangeiro. A igreja toda passou, viu o homem caído. A igreja faz assim, ó, pecador, deixa eu morrer. Pecador. Aí vem um estrangeiro. Jesus é um estrangeiro nessa terra. Paulo diz que aquele que serve verdadeiramente é estrangeiro nessa terra. Guarde isso, irmãos. Necessitamos orar uns pelos outros. A oração, ela deve ser para o bem da alma, para a evolução da vida espiritual. Não adianta, irmãos,
Não adianta a gente dizer eu sirvo a Deus, como Jesus diz, da boca para fora. Isso é um alerta. Irmãos, eu me conheço. Eu sei como que eu vivo. Eu sei o que eu penso, eu sei como eu oro. Então quando alguém fala para mim, olha, tem uma batalha, eu ligo para minha mãe e falo, mãe, vou para tal lugar, tal hora, você esteja orando por mim. Como muitas vezes irmãos aqui já foram para visitas, eu falava, eu não vou, mas quando der a hora você me liga. A irmã Rayane sempre liga, pastor, vamos entrar. É ou não é, irmã Rayane? Tá ali minha esposa, eu bato o joelho no chão na cama, só levanto quando o telefone toca, acabou. Eu fico intercedendo. Não precisamos estar lá. Eu intercedo. Existem coisas, irmãos, que devemos estar atentos. Então guarde hoje. A oração ela é poderosa, mas como estamos orando? Se orarmos da maneira errada, não veremos providência. Tem gente que diz que, ou pensa, né, vamos colocar assim também, termômetro de igreja é igreja lotada. Quando essa igreja tinha 5 membros, ela lotava. Lotava. Existe tempo para tudo. Existe cultos, irmãos, que é para aqueles que Deus quer falar. Você que está nessa noite aqui, é Deus dizendo como tu está orando. É o Senhor dizendo, dá para ter mais profundidade com o Senhor. Aleluia. Muda. Glória a Deus. Porque o Senhor tem algo a mais na tua vida. O Senhor tem algo a mais no teu ministério espiritual. O Senhor, Ele quer ter encontros com você, mas é necessário mudar o jeito que você está. Ele está te ouvindo, mas está dizendo, muda o jeito que você está orando. Aleluia. Porque no dia da adversidade você vai clamar, e Ele vai falar contigo. Aleluia. Mas muda agora, porque o que eu orei ontem valeu para hoje, o que eu vou orar hoje vai valer para amanhã. Não oramos na hora. Jesus orava à noite para operar de dia. Guarde isso. Punicie você mesmo. Examine você mesmo. Amém? Amém. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tem um outro detalhe. Quanto mais a gente ora, mais o diabo fica atento. É você orando, e ele, como Paulo disse, é especialista em ardis. Ele é especialista em colocar armadilha. Por isso que a gente tem que estar atento na oração. Amém? Quero te convidar, abra suas mãos. Abre suas mãos. Nesse momento, fale com o Senhor. Fale com Jesus. Há muitas almas lá fora carecendo da tua ajuda em oração. Há muitas almas em cativeiros espirituais que só Jesus pode entrar e abrir. Há muitas pessoas com muralhas diante delas, impedimentos na área sentimental, familiar, financeira. Há muitas pessoas que estão travando guerras agora, e a tua oração pode ser o divisor de água para eles. Há muitas pessoas que estão no leito da enfermidade e necessita que você venha abrir a tua boca e pedir ao Senhor. Há muitas pessoas que nesse momento está caída, está prostrada, e a tua oração pode afastar toda a obra do diabo que está prendendo ali naquele leito, naquela rua. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, Senhor, oramos, Senhor meu Deus, em nome de Jesus nesta hora.
para pedir ao Senhor, meu Pai, a tua ajuda, o teu socorro sobre a vida deste irmão, desta irmã, Senhor, que está padecendo, que está sofrendo ataques espirituais, Senhor, ataques que vêm do maligno, Senhor, meu Pai, ataques que têm vindo nas madrugadas em sonho, que têm vindo na saúde em forma de doença, ataques que têm vindo no espiritual, Senhor, na vida financeira dele. É no teu nome, Jesus, que eu oro e venho pedir ao Senhor agora, Pai, porque não existe inferno, legião, casta, falange, não existe potestade, principado que não se curve diante do teu santo e todo poderoso nome. Senhor Jesus, entra, Senhor, agora, dá estratégia, dá livramento, entra agora com mão poderosa na guerra, na vida dele e dela. Senhor, entra agora, Senhor, faz o teu mover, Senhor, estende as tuas mãos, joga por terra todos os demônios que foi levantado, trabalhos oferecidos em matas, Senhor, cachoeiras, trabalhos oferecidos, Senhor, com fotos para destruir relacionamentos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, socorre agora, Pai Santo. Pai Celestial, Senhor, socorre agora, envia a tua luz, Senhor, maravilhosa, Senhor, para tirar das trevas, Senhor, esta alma que já não enxerga mais o caminho de volta para casa. Pai, em nome de Jesus, Senhor, repreende, Senhor, todo ataque que vem em seta, em laço armado, Senhor, para destruir, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido e amado, dá força, autoridade para os irmãos, para as irmãs, Senhor, que estão em posição, ó Pai, guerreando em oração contra toda hoste maligna do diabo. Em nome de Jesus, Senhor, repreenda agora, Pai, sobre a vida daqueles que estão na tua presença, todo ataque do maligno que tenta paralisar, tenta tirar da tua presença, Senhor, todos aqueles que tentam, Senhor, impedir o teu povo de marchar, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, vai operando nesta hora, Senhor, que através da vida deles, almas venham ser alcançadas, vidas venham ser, Senhor, mais uma vez, Senhor, levantadas na tua presença. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, joga por terra, Senhor, toda a opressão, Senhor, que está na alma, Senhor, toda a opressão que veio, Senhor, e está contrariando, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, dá o livramento agora, e seja repreendido todas as legiões levantadas contra a vida dele e dela, que tem impedido de orar, que tem impedido, Senhor, de buscar, que tem colocado impedimento, Senhor, no casamento, no meio dos familiares. É no teu nome, Jesus, que nós oramos, Senhor, porque não existe espíritos, ó Senhor, que venha contender com tua mão. O Senhor é todo poderoso, Jesus. Dá um livramento, um escape agora, Pai Santo, Pai amado, em nome de Jesus, dá força para este irmão se levantar mais uma vez, segura nas mãos dele, Senhor, levanta, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor, faz conforme a tua vontade, Pai, dá o livramento, Senhor, quebra, meu Deus, agora, Senhor, as obras que o diabo, Senhor, intentou, desfaz, Pai, sobre a vida espiritual deste homem, desta mulher, Senhor, esse embaraço que está, Senhor, da direção, Senhor, espiritual agora, alcança, Jesus, as almas, Senhor, que estão padecendo, as almas que estão em sofrimento e angústia. É nesta hora, Senhor, que oramos, ó Pai, que em nome de Jesus, Senhor, venha ser quebrado, Senhor, toda a opressão espiritual, Senhor, limpa, ajuda, Jesus, agora o coração deste homem, desta mulher, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor, fortalece mais uma vez, coloca de pé, Senhor, vai operando tuas maravilhas, Senhor, derramando do teu poder e da tua glória, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, tira, Senhor, tudo aquilo, Senhor, meu Deus, que está lutando, Senhor, que entrou no caminho como impedimento, que entrou na vida dele, na vida dela, Senhor, obras que o diabo levantou, Senhor, de maneira que achou que ninguém viria, Senhor, mas o Senhor é Deus, é fiel. Dá o livramento agora, Jesus. Toca, Senhor, na saúde deste irmão, na saúde desta irmã, Pai Santo e Pai amado, quebra agora, Senhor, toda e qualquer feitiçaria, desfaz, Senhor, todo o trabalho que é feito, Senhor, em encantamento contra a vida dele, a vida dela, Pai, todo o trabalho, Senhor, que foi lançado, Pai, com correntes, Senhor, para amarrar, Senhor, para impedir, a poder no teu nome, Jesus, para libertar agora, Senhor. Oramos, ó Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, porque a maior batalha, Senhor, é contra aqueles que te servem, a maior perseguição, Pai, é contra aqueles que se colocam em oração nas madrugadas. O diabo tentou, Senhor, mas ele há de cair por terra através da
oração. É no teu nome, Jesus, Senhor, que nós repreendemos toda a força do inimigo, todo o ataque, toda a lança, toda espada levantada, toda arma forjada contra a vida dele e dela, Senhor, lança por terra. Senhor, traz de volta o primeiro amor, Jesus, ao coração de meus irmãos e irmãs, para que venha, Senhor, buscar, Senhor, intimidade na profundidade da tua presença. Santo, glorioso Deus, em nome de Jesus, Senhor, toda a força do inimigo, toda a inquietação infernal, Senhor, que está lutando, Pai, dá o livramento nesta hora, Pai Santo, em nome de Jesus. Vai repreendendo, Pai, agora, Senhor, aonde tiver grilhões, aonde tiver, Senhor, correntes, aonde tiver trabalhos feitos, Pai, vai destruindo. Alcança, meu Deus, através da vida do irmão, da irmã, vidas que estão lá fora, Senhor, que estão passando por momentos, ó Pai, momentos de perturbações espirituais, vidas que estão oprimidas por demônios, ó Pai, almas que estão em cativeiro. Usa a vida dos irmãos, Senhor, para libertar, usa a vida dos irmãos, Senhor, para buscar, para resgatar, Senhor, para a glória do teu nome, como o Senhor deixou escrito em Mateus 10, Senhor, para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Toma nas tuas mãos, Deus Pai, em nome de Jesus, Senhor, levanta mais uma vez, fortalece, Pai, faz a grande obra na vida dele, na vida dela, usa como atalaia, como trombeta nas tuas mãos, Senhor, para fazer notório o teu evangelho, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a opressão, Pai, toda a feitiçaria, todo o ataque do maligno, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus, Senhor, cancela e joga por terra, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, guarde isso. Pastor, o que eu faço? Eu sempre orei e perguntei para o Espírito Santo, me ensina a orar. Eu aprendi isso com o finado missionário Davi Miranda. O missionário, ele dizia assim: Senhor, eu não sei orar, me ensina, Senhor, a orar pelas almas. O missionário orava assim. Sabe o que o missionário falava? Senhor, a minha carne não quer jejuar, me ajuda, Jesus, a minha carne não quer orar. Você acha que ele estava brincando? Ele estava fadigado de tanto orar, de tanto jejuar. Irmãos, e ali se foi um grande homem, deixou um grande legado. E aprendi muito com aqueles que aprenderam com ele. Peça a Deus a maneira certa da oração. É isso que nós precisamos, irmãos. É gostoso a gente ver o agir do Senhor. Toda a parte espiritual é bom, sim ou não? Sim. Irmãos, que serve para mim, que serve para você. Agora, se o Espírito de Deus estiver na tua vida, de noite ele está contigo, durante o dia ele está contigo, aonde você está ele está contigo. Isso é valoroso, porque em todo momento você tem paz na tua alma. Em todo momento você tem a direção do Senhor na tua vida. Então guarde isso. Não vou passar nada que seja de mim, porque o Senhor não me deu nada para passar aqui. Louvado seja Deus. Existe muita gente lá fora, e a mensagem de hoje é um alerta para mim e para ti, porque o Senhor tem muitos joelhos dobrados, mas nós estamos de pé, e dá tempo, e muito tempo de fazer muita coisa. Abra suas mãos. Eu quero te convidar a fechar teus olhos e curvar tua cabeça. Eu quero orar por você. Pai Celestial, Pai das luzes, Deus eterno, eu preguei o que o Senhor me deu. Espírito Santo, Senhor, cada coração que está aqui, cada um, Senhor,
que faz a tua obra, e os que vão fazer a tua obra, e os que já estão nela trabalhando. Eu te peço, Senhor, dá direção e entendimento para eles, para que eles possam ser luz para aqueles que estão em trevas, possam levar o livramento que vem do Senhor. Senhor, usa a mão desses irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora, Senhor. Senhor, guia os pensamentos, o sentimento de cada um deles. Fortalece eles no dia das adversidades, para que não venham desistir e venham ser prudentes, Pai. Senhor, abençoa eles. Bem sei, Pai querido e Pai amado, que vão fazer aquilo que é a tua vontade, Senhor. Quando o inimigo se levantar contra eles, Pai, guarda eles, como o Senhor tem me guardado. Não deixa tocar neles, Pai. Dá o livramento, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Amém. Irmão Nilson, rapaz, eu gosto desse irmão aqui, hein? Eu gosto de ser. Eita. Pensa no irmão que tem um dom de pegar os outros pro pé. Tá meio preguiçoso, né, mãe? Nós andávamos, irmãos, à noite assim, ó. Ele falava, isso aqui que é oração. Ele catava assim, ó. Interessante que ninguém fala não para ele. Ele chega assim, ele cata assim, fala, isso aqui é oração, ó. Ele vai nas pessoas certinho, irmão. Tudo céu cai endemoniado. Abre as suas mãos. Vem aqui. Olha para a igreja. Estenda suas mãos para cá. Nós vamos orar pela vida dele. Está aqui um grande homem de Deus, irmãos. Mas o diabo não quer deixar ele trabalhar. O maligno não quer deixar ele fazer a obra. Mas eu acabei de ler que se tiver um povinho orando, não tem cadeia que aguenta, não tem grilhão que aguenta. Tem não. E quem não viu um dia vai ver esse homem em cima do altar orando. Eu me lembro que quando nós orávamos juntos, ele subia, debruçava atrás do altar, ele orando, o povo caindo na cadeira endemoniada, ele levantava e falava, ué? Estava lá o povo tudo caindo endemoniado. Ele orando. Ele sabe o quão maravilhoso é Deus e o poder de Deus. Mas o diabo não tem que querer. O nome dele, para quem não conhece, é Nilson. Estende bem tua mão. Ora agora para Jesus quebrar todo o grilhão, toda amarra, todo impedimento que Satanás tem contra a vida deste homem. Em nome de Jesus, Senhor, nós nos unimos em oração, Senhor, pela vida do nosso irmão. Coloca um fim, Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, em toda a adversidade que Satanás tem levantado contra a vida, o ministério dele. Senhor, meu Deus, quem chamou foi o Senhor, quem levantou foi o Senhor, quem deu autoridade foi o Senhor. Não tem diabo, demônio, não tem potestade nem principado, Senhor, que possa parar o teu agir, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, ó Pai querido, pela vida, a alma deles, Senhor, meu Pai. Senhor, mais uma vez, meu Deus, levanta, Senhor, ouve o clamor da tua igreja, Senhor, traz de volta eles, Senhor, na tua presença, Pai, para que ele venha fazer a tua obra, Senhor, para que ele venha buscar as almas para o teu reino, em nome de Jesus, Senhor. Quebra agora toda corrente, toda amarração do diabo, todo o ardil de Satanás contra a alma deles, Senhor, toda macumba que foi feita, todo o trabalho que foi calçado para parar ele, para parar a oração dele, Pai, em nome de Jesus, cancela hoje, em nome de Jesus, Senhor, faz voltar a profundeza do inferno todo o ataque que se levantou contra ele, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a tua igreja possa ver, Senhor, ele orando, adorando o teu nome mais uma vez, Pai. Senhor, acabamos de ver a tua palavra, muralha caindo, exército sendo vencido, Pai, em nome de Jesus, Senhor, dá vitória para ele essa noite, Pai, levanta ele, Senhor, pelo
o poder da oração. Senhor, levanta ele, Senhor. Almas dependem, Senhor, da ajuda, Senhor, daquilo que o Senhor deu para ele, Pai. Ó Senhor, meu Deus, o Senhor tem usado a boca dos teus profetas para dizer que vai levantar, para dizer que vai ajudar. Senhor, agora nós oramos, Pai, em nome de Jesus, cumpre na vida deles, Senhor, o teu chamado, a tua promessa, todo o poder das trevas, toda a artimanha de Satanás, em nome do Senhor Jesus, venha cair por terra agora, venha bater em retirada tudo que está trancando o caminho, toda a muralha que foi levantada para ele não praticar o evangelho do Senhor, venha ser arrancado agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Ei, Calabasurian, Aramandoreabaiace, Aramaiaçu, aleluia. Oh, glorioso Deus, joga por terra, Senhor, joga por terra, Senhor, toda obra do diabo agora, toda obra de macumba e feitiçaria feita contra a vida e o ministério dele, venha ser desfeito em nome do Senhor Jesus. Que maia, aleluia. Oh Deus fiel, aleluia, glória a Deus. Preste atenção, irmãos. 3 terreiros estavam com obras até hoje feitas, calçada, para você não orar, irmão Nilson, para te impedir. O Senhor disse para mim que até a oração na tua casa se tornou um peso, um impedimento. Aleluia. Oh, glória a Deus. O Senhor, Ele contempla você dizendo: eu quero voltar, Senhor, eu quero voltar, Senhor. Aleluia. Quando ouve alguém falar da obra, o coração se alegra, porque lembra daquilo que viu, daquilo que Deus fazia. Mas nessa noite, através da oração da igreja, tem 3 terreiros que se levantou muito tempo, que não vai poder fazer mais nada, porque é tirado de lá todo impedimento. O Senhor, Ele fala no meu coração assim: há um grande desejo de estar dentro da obra do Senhor, há um grande desejo de ir para a igreja. O Senhor até contempla dentro de você, mas o que fizeram foi tão forte para impedir, que quando vai dando um horário assim, bate um desânimo, parece que é um balde de água fria que vem na cabeça do homem, e isso desfalece aquela vontade que estava. Aí eu vejo você falando assim: eu devia ter ido ontem, eu devia ter ido ontem. Um arrependimento logo pela manhã. Aí você fala assim no carro, indo trabalhar: tem misericórdia de mim, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Olha para mim. Aleluia. Nós já andamos juntos e vamos andar de novo em nome de Jesus. Eu vi um pastor caído, e eu sou ruim, eu sou pastor que não presta. Eu saí daqui, o Senhor falou comigo: vai nele e diga para ele que o que está acontecendo na vida dele, eu vou levar ele de volta. É um tempo. Hoje esse pastor está de volta, ele voltou, está trabalhando para Jesus de novo. Existem guerras que nós passamos. Está aqui um homem valoroso, irmãos, gosto muito dele, e através da oração de vocês hoje, de um povo unido, é isso que Jesus quer da gente, que a gente olhe e fale assim: aquele ali parou por quê? Vamos orar, Deus vai colocar de volta na campanha da libertação, vai pôr de volta na campanha do jejum, vai pôr de volta para buscar as almas, vai pôr de volta no meio da batalha para ajudar a gente a enfrentar os inimigos. Irmãos, preste atenção, tem que clamar. É isso que o Senhor está dizendo: se a igreja clamar, não tem irmão caído, não tem irmão afastado, não tem irmão derrotado, estão tudo de pé na presença do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Toma posse, meu irmão, do teu livramento em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos encerrar aqui, irmãos. Deus abençoe a sua vida. Louvado seja Deus. Ore, irmãos, ore. Aqui tem irmãos aqui que têm experiências tremendas com Deus. Ore, desça.
Faça mais. Faça mais. Cada um de nós tem um chamado, irmãos. Não é tudo igual. Mas dentro do teu chamado, dê o teu melhor. Faça o teu melhor. Tempo e fora de tempo. Amém? Amém. Oração da fé. Senhor Deus, abençoa, Pai, a vida de cada irmão, de cada irmã. Derrama, Senhor, das tuas virtudes sobre eles. Abençoa o lar, abençoa os projetos, abençoa a vida espiritual, abençoa a saúde deles, Pai. Aonde quer que eles estejam, que o Senhor venha guardar e dar a tua grande bênção sobre toda a família e os projetos de cada um dos irmãos. Acampa teus anjos e guarda e livra de todo perigo e todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Vamos em paz, Deus abençoe.